Queridos irmãos, eu quero convidar você de imediato a abrir a palavra na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Nós estaremos hoje continuando no capítulo 2, falando sobre os falsos mestres, o seu caráter, as suas obras e o justo castigo de Deus para com cada um deles. 2 Pedro, capítulo 2. Na semana passada nós tratamos do verso 1 ao verso 3. E falamos de forma bem clara e direta a respeito do fato concreto de que na igreja do Senhor, no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, até a volta do Mestre Jesus, haverá falsos mestres, haverá falsos crentes, haverá falsos líderes entre o povo de Deus. Isso é algo que é fato. Nós vivemos isso no presente. A igreja, se assim for a vontade do Senhor, manter-se antes da sua volta aqui, viverá essa realidade também, de que no meio dela surgirão falsos mestres. Assim como no Antigo Testamento haviam falsos profetas, no Novo Testamento, no período que nós chamamos, nesse período da graça, há diversos falsos mestres. Falamos sobre isso na última semana, no nosso último encontro, lembrando que a palavra, o evangelho, o pseudo-evangelho, anunciado, pregado por esses, na verdade são pura heresia. É isso que ele trata no verso 1. Nada de verdade. Ali a verdade é transformada, é mudada ao bel prazer desses falsos mestres. E esta falsa verdade, essa heresia, ela tem um poder destrutivo. Porque no cerne dessa falsa mensagem está a desmoralização de Deus, o colocar Jesus no lugar que é mínimo no processo da salvação, e nós sabemos que Jesus, ele é o centro das Escrituras, é o centro da nossa vida. Sem ele não há igreja, sem ele não há salvação, sem ele não há vida. Esses falsos mestres, eles introduzem esse falso ensino, que, como disse na semana passada, não é apenas no âmbito teológico, mas esses falsos mestres, com a sua falsa teologia, também traz uma falsa moral. Ele afrouxa na vida do cristão a vida espiritual, como é a vontade de Deus. Ou você se torna um legalista, ou você se torna como o próprio Pedro vai afirmar no texto, ou você se torna alguém que é um libertino. Ou um ou outro. Esta é a mensagem que um falso mestre ele vai trazer. Ou vai te tornar um legalista, ou vai te tornar um homem ou uma mulher libertino. E a ação da mensagem desses falsos mestres, ela vai denotar na vida dos próprios mestres. Esses falsos mestres têm uma vida de aparente santidade, mas no momento certo se revelam pessoas que de uma vida santa, não tem nada. Falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre esses falsos mestres, o que receberão. A paga que esses falsos mestres receberão da parte de Deus. Por que eu fiz a leitura, e para aqueles que estarão ouvindo, vendo essa mensagem posteriormente, nós não colocamos no vídeo a leitura inicial. E a leitura inicial dessa terça-feira foi
o Salmo 73. O que o Salmo 73 tem a ver com o texto de 2 Pedro, capítulo 2 e todo o seu contexto? Se você olhar para o Salmo 73, você vai lembrar que o Salmo 73 é a expressão de um homem de Deus, de um sacerdote que dedicou a sua vida ao serviço no templo, à adoração. Asaf compôs diversas canções que eram cantadas no templo, cantadas em Jerusalém. E quando ele se torna já um idoso, já está no seu período de gozar as suas férias, ele começa a ter problemas da idade, doenças. E ao contemplar as doenças, as adversidades que ele mesmo sofria em seu corpo, ele olha para o que está ao seu redor. Ele perde o olhar para Deus e olha para o que está ao seu redor. E o que ele vê ao seu redor? Ele olha justamente para onde não deveria olhar, que era para os que eram ímpios. Aqueles que zombavam de Deus, aqueles que viviam uma vida fora da presença de Deus, aqueles que faziam mal, aqueles que eram corruptos, aqueles que eram, no meio do povo, maus exemplos e que não adoravam e não serviam a Deus de forma nenhuma. Asaf olha para eles e percebe que, mesmo na maldade, mesmo na distância de Deus que eles tinham, mesmo na crueldade das suas ações, eles eram prósperos. Tinha uma boa família, tinha uma boa quantidade de dinheiro no banco, tinha uma boa saúde, tinha de tudo que eles precisavam. E mesmo assim, cometendo mal, Deus ainda os abençoava. Asaf olha para isso, para essa realidade e diz: eu então mantive meu coração puro. Eu fugi do pecado, eu fugi da visão e do desejo da carne de forma errada, porque o injusto tem tudo e eu não tenho nada. Deus não está olhando para a ação dos injustos. Esses injustos, além de fazerem, de pecarem, fazem com que o povo peque também. Zombam de Deus, zombam da santidade de Deus. Dizem: cadê Deus? Eu estou fazendo tudo de errado e Deus não está vendo, se Deus existe mesmo. Ele inquieta o seu coração. E sabe, esta realidade vivida por Asaf, talvez não esteja tão longe do povo de Deus no tempo presente. Há muito crente que está passando por adversidades, há muito crente que está passando por meio de uma grande tempestade, e olhamos para a realidade ao nosso derredor, e parece-nos que o mal está vencendo. Parece que os injustos, parece que aqueles que são ímpios prosperam, se dão bem. Parece que não haverá justiça para eles, assim como Asaf. E ainda mais, parece que aquele que causa e faz mal tem muitos seguidores. As pessoas querem ser como eles são. Talvez muitas pessoas pensem desta forma, olhar para fora. Estão indignados. Mas também muita gente dentro da igreja, e aí a gente adentra no texto de 2 Pedro, quando nos lembramos que em meio à igreja, em meio aos salvos, aos eleitos, em meio àqueles que são chamados de ovelhas, aqueles que são os trigos, ainda os falsos mestres, ainda os falsos crentes, ainda o joio. E a gente olha e fica falando, esses também estão se dando bem. Ricos, prósperos, arrastam a multidão de crentes ou de pessoas que se dizem crentes atrás de si.
Há megas templos por aí, e que a gente pergunta aonde Deus se está nesses templos, e muita gente boa fica olhando para essa realidade, se perguntando, será que Deus está vendo isso? Será que Deus se importa com esses falsos mestres? Alguns dias alguém me perguntou exatamente isso. Pastor, nós estamos vendo tantos falsos mestres, foi depois do nosso estudo de terça-feira, tantos falsos mestres, e o Senhor disse que esses falsos mestres, eles pagariam pela sua ação, mas até agora a gente não vê ninguém pagando nada. Eles continuam prósperos, prosperando, comendo da carne das ovelhas, maltratando as ovelhas, prendendo as ovelhas nos seus sofismas, na sua falsa mensagem, produzindo e fazendo com que os servos de Deus pequem contra Deus, porque ensinam heresias, dividem a igreja, e parece que esses falsos mestres, esses falsos crentes, eles não recebem a paga. Mas eu quero dizer a você nessa noite como o próprio Espírito alertou a Asaf lá no texto do Salmo 73, porque se você lembrar, Asaf estava extremamente incomodado, triste, desanimado por aquilo que ele estava vendo, e vendo que sua vida não estava boa. Ele está ali naquela situação, olhando para si, olhando para o povo, olhando para a realidade ao seu redor, e num momento específico a coisa muda. Qual é o momento específico? Ele diz quando ele adentra a casa de Deus, ele atina para o fim da quem? Dos ímpios. É que eu afirmo e reafirmo isto. Se na nossa vida temos dúvidas, se estamos fracos espiritualmente, se estamos passando por aquele momento em que o nosso coração duvida, não a respeito de Deus, mas a respeito de planos de Deus para a nossa vida, mesmo quando estamos fracos, nós devemos estar na casa de Deus, devemos estar na presença de Deus, porque no momento apropriado o Espírito Santo, esse Espírito da promessa que habita em nós, nos colocará de novo no caminho. Foi assim com Asaf. Ele, ao adentrar ao templo, ele atinou para o fim de quem? Dos ímpios. E a partir dali ele vai narrar o que aconteceria com o ímpio. E é exatamente isso que Pedro faz. Da mesma forma que o Espírito Santo diz a Asaf que o ímpio, ele terá a paga pela sua atitude, pelo seu erro, pelos seus pecados, e o justo terá a retribuição por aquilo que fez de justiça. Quando Asaf termina o salmo, ele termina o salmo glorificando, exaltando a Deus e dizendo: pode tudo acontecer na minha vida, mas eu tenho o Senhor comigo e Ele estará ao meu lado até o fim. É a declaração de Asaf: quem tenho eu no céu além de ti? E eu quero, quando nós terminarmos esse estudo, esse momento da palavra, eu quero que você tenha no seu coração a paz que Asaf teve, a paz que o apóstolo Pedro tinha diante das injustiças, diante da perseguição que a igreja estava sofrendo por meio do Império Romano e por meio da perseguição que a igreja estava sofrendo por meio dos falsos mestres e dos falsos irmãos, dos falsos crentes, dos falsos líderes. É isso que, a partir do verso 4, nós temos registrado. O fim, o juízo de Deus para com aqueles que são ímpios. E esse é o tema parcial do nosso estudo hoje. A certeza do juízo de Deus para com os ímpios e a salvação de Deus para com os justos.
Mas, para que nós continuemos, eu preciso que você, antes de olhar para o verso 4, eu preciso que você olhe para o final do verso 3. Porque o final do verso 3 é o resumo de todos os versos que vêm na sequência. Porque depois de falar no verso 3 sobre as características, algumas das características desses falsos mestres, dos falsos cristãos, ou seja, que os falsos mestres são avarentos, eles farão comércio dentro da igreja, farão comércio daqueles que os seguiam, falariam palavras fictícias, mentiras, campanhas e mais campanhas não bíblicas, mas campanhas e mais campanhas que nascem da sua imaginação e do seu próprio coração. E ele vai dizer, então, depois do ponto e vírgula, que para eles, para quem? Está falando sobre os falsos mestres. Para esses falsos mestres, para eles, o que está reservado para eles? O juízo de Deus. E é importante olharmos algumas palavras dentro desse final do verso 3. Primeiro, juízo. Quando as Escrituras falam sobre juízo, e Pedro vai falar sobre o juízo não apenas uma vez, mas diversas vezes ele vai citar o juízo de Deus. Quando nós falamos de juízo de Deus, nós estamos falando, acima de tudo, do julgamento final. Ou seja, daquele grande dia, quando Jesus retornar e inaugurar o seu grande tribunal, ele está falando sobre o juízo, a sentença, a condenação de Deus para aqueles que não andaram nos seus caminhos, para os ímpios. Todos eles, sejam falsos mestres ou falsos seguidores de Cristo. É no juízo final que Deus manifestará a sua justiça e santidade em resposta ao pecado. Aqui, Pedro está se referindo ao último tempo. E ele diz que esse juízo de Deus, ainda no final do verso 3, está lavrado. A palavra lavrar, que vem da ideia agrícola, mas também da área jurídica, aqui tem a sua colocação na área jurídica. Ele está dizendo, quando escreve juízo lavrado, é juízo escrito e determinado. Esta mesma palavra que é utilizada aqui, que é traduzida por lavrar, tem em Atos dos Apóstolos, do discurso de Pedro, quando diz que Jesus ele foi destinado para morrer. Ou seja, estava escrito e determinado por Deus. Então, a primeira coisa que você deve entender que o juízo de Deus foi escrito, está determinado, e não há como fugir. O falso mestre, o falso irmão, o falso cristão, ele não fugirá do juízo de Deus. Não há como fugir. Nós podemos fugir da justiça humana. Podemos viver uma vida de forma constante, fazendo mal ao próximo. Mas o juízo de Deus se levantará naquele grande dia. Nós não devemos temer ao homem, mas o temor que nós devemos ter é isso que Pedro está dizendo, que o juízo de Deus é lavrado, está escrito, ele foi já determinado há longo tempo. É interessante porque a palavra expressa como longo tempo é a mesma palavra que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai usar para falar nos tempos dos tempos, ou seja, antes que houvesse tempo. Então podemos entender e interpretar esse texto da seguinte forma: Deus exercerá juízo para com os ímpios, e esse juízo é certo, não falhará. E esse juízo foi decretado por Deus na eternidade.
E a destruição e o juízo de Deus é esse, eles serão o quê? Destruídos. Dura a palavra, né? Dura a palavra. E diante dessa dura palavra, foi por isso que eu escolhi um texto e mandei para vocês mais cedo o texto do dia, o texto que é escrito por Charles Spurgeon, e o texto diz o seguinte: um evangelho que não chama o homem ao arrependimento dos pecados e o abandono deles, não é o evangelho de Cristo. E não pode salvar ninguém, ao contrário, só deixa o pecador confortável no caminho para a sua condenação. O evangelho da graça aponta-nos quem nós somos e o que Deus é e o que Ele requer de nós. E nós não podemos nos esquecer que o evangelho verdadeiro anunciado é um evangelho que diz a nós que nós precisamos buscar o Senhor e nos arrepender dos nossos maus caminhos e viver uma vida santa. Os falsos mestres não fazem isso porque eles não sabem o que é isso. E eu quero lembrar a você que quando nós falamos de juízo de Deus e quando nós falamos de destruição da parte de Deus para os ímpios, só serão destruídos, só serão mortos, só viverão a eternidade na danação quem? Crentes no Senhor? Vão para o inferno? Não, a gente sabe que não. Quem vai para o inferno e depois vai ser lançado no lago de fogo? Somente os ímpios. Então, Pedro está claramente chamando os falsos mestres de quê? De ímpios. Alguém que não conhece Cristo, alguém que não nasceu de novo. O juízo é certo. Aqueles que brincam com o evangelho, ou brincam de evangélicos, aqueles que vivem uma vida tortuosa, enganando e sendo enganados, conduzindo o rebanho de Deus ou tentando desvirtuar o rebanho de Deus, tem a sua destruição certa. Quando isso acontecerá? Definitivamente, no que ele diz no verso 9, no dia do juízo. Agora, para exemplificar, para mostrar aos seus ouvintes, para mostrar à igreja que de fato e de verdade a destruição dos ímpios era uma realidade, ele vai usar 3 exemplos, e esses 3 exemplos se encontram no Antigo Testamento. São 3 exemplos do fato de que Deus ele exerce o seu juízo condenador, que condena aqueles que vivem uma vida tortuosa. O verso 4 começa a falar sobre isso. O verso 4 tem o primeiro exemplo, que são os anjos. Começa assim o verso 4. Ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram. Então, a primeira observação de Pedro é a observação no mundo espiritual. No mundo espiritual, porque os anjos são seres espirituais, seres que foram criados por Deus na eternidade, ainda não no tempo, mas na eternidade. Os anjos foram criados por Deus, criados com o livre-arbítrio, ao ponto de, através desse livre-arbítrio que Deus os deu, eles resolveram o quê? Se rebelar contra Deus. Todos os anjos? Não. As Escrituras dizem que uma terça parte dos seres angelicais, tendo como líder maior aquele mesmo que tentou a Eva e, por sequência, aos nossos primeiros pais no Éden, o diabo, Satanás. É isso que o texto afirma. Olha como é pesado a sentença certa da condenação e do julgamento de Deus para com os falsos mestres e também com os falsos irmãos que são considerados joios. A força da condenação é a mesma força da condenação que Deus exerce sobre quem? Sobre os anjos, uma terça parte dos anjos. E é interessante porque isso é tão forte,
porque nós sabemos que os anjos caídos, que a gente denomina-os como demônios, e eles são os opositores, tendo o diabo, Satanás, como opositor maior, o líder desses anjos caídos, eles não têm possibilidade alguma de perdão da parte de Deus. Nenhum demônio poderá ser perdoado por Deus. E aí, eu abro aqui aspas. Há muitos seriados que tentam trazer a ideia que ainda há esperança para um demônio. Né? Tem um desenhozinho, pais, presta atenção nos desenhos, tem um desenhozinho na Netflix que conta a história de 3 guerreiras que lutam contra o mal, e elas lutam contra os demônios, e um desses demônios, um demônio que surge, ele debandeia para o lado do bem. Cuidado. Os demônios já têm a sua decretação, eles já foram precipitados, ou seja, o inferno já é, de fato, de verdade, o lugar a que eles pertencem, apesar de ainda não estarem. Ok? O diabo e os seus demônios ainda não estão no inferno, mas o inferno foi feito para quem? Para eles. Pedro, ao declarar, que, ora, Deus não poupou os anjos quando pecaram, a rebelião, antes precipitando no inferno, é e o ainda não. Ou seja, o inferno é o lugar destinado a quem? A eles. É isso que diz a palavra. O inferno é dedicado ao demônio, ao diabo e seus seguidores, sejam eles anjos ou não. Mas é esse o lugar. E quando Pedro diz que eles foram precipitados, é que eles já estão destinados a esse lugar. Ok? E nós não podemos pensar que eles lá estão, porque se nós pensarmos que eles lá estão, as Escrituras estão com problemas sérios, principalmente os evangelhos. Principalmente o próprio Senhor Jesus, que disse que nós faríamos coisas ainda maiores que ele fez. Satanás indo até Jesus depois dos 40 dias que Jesus permaneceu no deserto, aquilo não é verdade, se ele está preso no inferno. Jesus expulsar vários demônios, assim como uma legião de demônios, também está errado. Jesus afirmando que nós expulsaríamos também demônios, está errado. O diabo, ele está ao nosso, o quê? Derredor. Ele continua como um leão a urgir, a gritar, a fazer barulho. Mas nós precisamos nos lembrar que, apesar dele estar, porque ele foi expulso lá da presença de Deus e ele caminhar pela face da terra, ele não é livre. Ninguém é livre da presença e da ação de Deus. Ele está submisso a Deus, ao querer de Deus. Lembra quando ele vai até a presença de Deus e ali, no livro de Jó, ele aponta para Jó, e Deus aponta para Jó, na verdade, e ele diz também, assim até eu, tem tudo. Rico, próspero, família. Aí Deus permite que ele toque em Jó somente, não tirasse a sua vida. Lembram da frase de Lutero? O diabo é o diabo de Deus. Não há uma guerra em que o mal e o bem estão numa constante batalha, em que, se nós não orarmos, o mal prevalece e parece que Deus está nessa batalha e tem hora que Deus perde. Não, Deus nunca e jamais perderá. Ele é vencedor em tudo. Mas haverá um dia em que até mesmo esse diabo ou os seus demônios, esses demônios, eles comparecerão diante do tribunal de Cristo, e diante desse tribunal, a partir daí, eles viverão a eternidade na danação. Mas ele então compara aos falsos mestres, em primeiro lugar, a esses anjos que não têm chance, não têm oportunidade, eles já estão o quê? Condenados por Deus. Mas não apenas a respeito dos seres espirituais, mas no primeiro tempo da história. Porque ainda no verso
no verso 5, ele diz, e não poupou o mundo antigo. O que é o mundo antigo? A gente vai entender que o mundo antigo se refere ao período antes de Noé, antes do dilúvio. Ok? Porque ele vai citar Noé. O mundo antigo é o que vem antes de Noé, no período de Noé. Então ele diz que Deus não poupou aquela geração. Enviou água e destruiu a todos. Segurem aí. Né? Destruiu aquela geração na sua grande maioria, mas preservou a quem? A Noé e a sua família. A segunda questão é que Deus exerce o seu juízo não no tempo presente, mas desde sempre. Desde sempre Deus exerce, antes que houvesse o grande dilúvio, Deus então destrui o mundo por causa do seu pecado, das suas ações, das suas mazelas contra Deus e contra o próximo. O terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais à frente, quando ele fala sobre o quê? Ainda no verso 5, verso 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Gomorra. Aí vai um pouquinho mais à frente, né? Aí a gente vai lembrar quem é Ló. Lembra quem é Ló? Todo mundo sabe, sobrinho de quem? De Abraão, né? E quando eles que estavam juntos na mesma caminhada tinham já alguns tipos de problema, né? Porque eles eram prósperos. Aí Abraão diz assim, olha, meu sobrinho, para onde você escolher ir, eu vou para o outro lado. Aí Ló vai em direção ao quê? A essa região que tinha essas duas cidades perversas. E eram perversas. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver o quanto de perversidade que essa cidade apresentava. É interessante que no primeiro exemplo, nós vamos ver a maldade do povo pré-dilúvio, da maldade que eles faziam, da idolatria deles, mas só aqui, nesse texto sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que nós vamos ver uma maldade que se estende para a questão sexual. Tanto é que usa-se, quando pensa em perversão sexual, a sodomia, são aqueles moradores de Sodoma. Vocês lembram da história? A história é uma história de maldade espiritual, mas também uma maldade sexual naquelas duas cidades. E o que aconteceu com aquela cidade? Diz o texto, teve ruína o quê? Completa, plena, verso 6. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de forma ímpia. Então você tem apresentado 3 exemplos clássicos, claros, de que Deus, ele irá no seu tempo determinado, como aconteceu em cada um desses eventos, ele estará o quê? Estará exercendo a sua justiça, porque, como eu disse na aula passada, Deus é amor, mas também ele é justiça, ele é fogo consumidor. Vimos em primeiro lugar que Deus cumprirá aquilo que ele determinou. Então, quando olhamos e vemos as maldades, e eu tenho essa tendência, tá, gente? Rosana fala comigo assim, Marcelo, para de ver isso. Fica assistindo esses falsos mestres, não. Você fica nervoso, suando, com a mão gelada, querendo bater na televisão, porque são tantas atrocidades que esses caras fazem, falam, conduzem. E a minha vontade era sair dali, e aonde... É claro que é só vontade, né? E o meu espírito de ira é tão grande. Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para as Escrituras, eu entendo que o que Pedro diz é um fato real. Eles colherão tudo aquilo que eles plantaram. A lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. E na lei da semeadura fala sobre uma colheita abundante. Não é isso?
Se você planta uma semente de laranja, quando você for colher, você vai colher apenas uma laranja ou uma semente? Se você planta vento, você colhe o quê? Tempestade, disse o Senhor. Então, isso é fato. O ímpio pagará pela sua mal conduta. Mas na lição tem uma segunda parte da temática, e a salvação do justo. Ao mesmo tempo que Pedro fala sobre os injustos, Pedro precisa lembrar que Deus é aquele que, na sua justiça, ama aqueles que Ele mesmo escolheu, aquele que Ele mesmo justificou. Porque, ora, saber que o ímpio vai pagar não tira a nossa dor no presente de sofrer, muitas vezes, pela ação do ímpio. Então, Pedro, ele vai lembrar também que, da mesma forma que o ímpio será destruído, ou, diferente do ímpio que será destruído, o eleito, o salvo, aquele que nasceu de novo, aquele que estava sendo perseguido pelo Império Romano, aquele que estava sofrendo com os falsos mestres e tendo que lutar contra os falsos mestres dentro da igreja, esses seriam recompensados da parte de Deus. Por Deus, receberiam a recompensa, e ele usa os mesmos exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de quem? De Noé. Lembra de Noé? E ele vai mostrar exatamente isso. Noé teve uma vida fácil, gente? Não. Ele apregou 120 anos. Imagine ele durante aquele tempo. Se você ler o texto lá de Gênesis, você vai perceber que Noé, enquanto pregava, ele recebia zombarias da parte daqueles que não acreditavam que poderiam chover. Ele sofreu durante esses anos, 120 anos, em que ele permaneceu fiel. Noé foi salvo, não pela sua própria bondade ou justiça, mas pela graça de Deus. Noé foi preservado, porque diante daquela geração má e corrupta, Deus era com ele e com a sua família. E o verso 5 diz isso: Deus preservou a Noé no mundo mau. Porque Noé era chamado de justo na geração corrupta. O segundo texto é o próprio Ló. O segundo exemplo é Ló. Lembra da história? Ló estava próximo à cidade, mas vai se aproximar ainda mais da cidade, vai adentrar a cidade. E como ele era um homem justo, ele vai ser o quê? O tempo todo conduzido a também errar e pecar como aquele povo. E o texto, ele afirma que o verso 7 diz: e Deus livrou a quem? O justo Ló. Olha como é que é interessante. No verso 5 Noé foi preservado. No verso 7, Ló foi o quê? Foi livre, ou guardado pelo Senhor. E aí no verso 9 diz, vamos ler juntos o verso 9? Você pode ler comigo o verso 9? Vamos lá? O Senhor sabe os seus... Ó a figura dos dois. No verso 9 diz, é porque o Senhor, o que ele sabe? Livrar da aprovação os piedosos. Piedosos os crentes verdadeiros, os eleitos, aqueles que foram amados, que creem em Jesus, que vivem uma vida que agrada ao Senhor, que tem o Espírito Santo dos seus corações. Esses são os piedosos, não são perfeitos, porque o Deus da graça continuará a aperfeiçoá-los dia a dia, mas esses serão livres, esses serão salvos. E por favor, voltem um pouquinho, porque eu não posso terminar esse estudo sem olhar para a primeira carta. Alguns que aqui estão não participaram conosco do estudo da primeira carta. E na primeira carta eu faço coro com
Pedro, quando ele diz no verso 3 do capítulo 1, olha que lindo, isso se aplica àqueles que são justos, aqueles do texto, que no dia do juízo, no dia do julgamento, eles estarão no lado certo. Verso 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você pode ler comigo o verso 4? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se, quando? No último tempo. E ele diz, nisto exultais, ou seja, nisso se alegrai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. O quê? A salvação da vossa alma. É isso que Pedro traz ao coração da sua igreja, é isso que Pedro traz ao nosso coração hoje. Aqueles que são amados pelo Senhor e que amam o Senhor, mesmo caminhando no mundo mal, numa realidade perversa, estamos nos últimos tempos, mesmo diante desta realidade, podem se alegrar e devem se alegrar, porque são peregrinos aqui, e um dia estarão ao lado do Senhor e viverão ao seu lado eternamente. Mas quanto aos ímpios, e como eu disse, eu posso incluir, o texto inicialmente fala sobre os falsos mestres, mas todos aqueles que morrerão sem Cristo, sendo conduzidos pela carne, a esses, o dia do juízo será o dia mais tenebroso da existência daqueles que morreram sem Cristo. Que nós nos confortemos em saber que Jesus caminha ao nosso lado. Que nós nos lembremos, não desejemos a morte do ímpio, mas desejemos, como o Senhor, que o ímpio venha a se converter. Mas sabendo que esses falsos mestres, aqueles que têm dentro deles o pecado, e esse pecado jamais os abandonará, esses terão a certeza da morte eterna. A partir do verso 10, o salmista, Pedro, ele vai voltar a falar sobre as características dos falsos mestres. Então ele vai retornar. Ele vai dizer que o falso mestre será condenado, já estão condenados, é certo. Mas ele vai voltar, ele vai ver necessidade de falar sobre a característica ou as qualidades, podemos dizer assim, né? As qualidades desses falsos mestres que conduzem a vida deles a fazerem o que eles fazem. Então, a partir do verso 10, nós vamos ver algumas dessas características como obra da carne, porque eles são carnais, porque nunca conheceram a Cristo. E isso precisa ficar claro para você nesta noite. Esses falsos mestres apresentados por Pedro, assim como os anjos, assim como o povo pré-dilúvio, assim como Sodoma e Gomorra, esses já têm decretados pelo Senhor o seu
fim. Esses não se arrependerão. Esses vão até o fim, mortos em seus delitos e pecados. E Pedro, para fazer essa comparação, ao final do capítulo 20, do capítulo 2, ele vai dizer, olha o que diz o verso 21. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Ao olhar inicialmente para o verso 21, parece-nos que esses falsos mestres perderam a salvação, não parece? Parece que eles perderam a salvação, pois ele diz, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o quê? O caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Mas olha o que diz o verso 22. Você pode ler comigo o verso 22? Com eles aconteceu o que diz, certo? Vamos ler o que diz o adágio? O cão e a porca lavada. Há duas espécies de animais aqui. O cão, cachorro e... Tem ovelha aqui? Tem ovelha, gente? Não. Ovelha é ovelha e sempre se tornará ovelha e sempre será ovelha. Os salvos sempre serão salvos. Aqueles ímpios que vivem a vida torta em que estão mortos em seus delitos e pecados, e que não aprove da parte de Deus salvá-los, eles serão sempre mortos em seus delitos e pecados. É isso que Pedro está mostrando. Ele diz o seguinte, olha, o cão, e ele já vai chamar o falso mestre, o falso crente do cão, ele sempre vai voltar ao seu próprio vômito, porque é a sua natureza. Lembra de uma historinha bonitinha? Para encerrar a nossa ilustração, o nosso estudo, a ilustração eu posso botar qualquer um, do urso e do escorpião. Lembra da história? Havia um rio, o urso é grande, estava para atravessar o rio, e havia um escorpião, e ele olhou, o escorpião não podia atravessar, ele falou assim, escorpião, você quer uma carona? O escorpião disse, até eu quero, mas é melhor não. Aí ele disse, mas por quê? Você vai ficar aí desse lado em vez de atravessar? O urso pensou, claro que ele não vai fazer mal nenhum. O escorpião tem um veneno que pode matar numa única picada, mas ele não é bobo. Se ele me picar no meio da travessia, eu vou morrer e ele também vai o quê? Morrer junto. Aí ele, pode subir, escorpião, você não vai fazer nada não. Ele bota ele no ombro, começa a atravessar no meio do rio, o escorpião vai lá e pica ele. Aí ele olha para o escorpião e diz, meu filho, olha o que tu fizeste, agora vai morrer você e eu, nós vamos morrer juntos. Por que você fez isso? Ele disse, o escorpião, essa é a minha natureza. É isso que o texto aponta, aquele que era o falso mestre, aquele que era o falso crente, ele não havia conhecido ao Senhor e ainda vivia na mesma situação e viveria, não mudaria. O que Pedro está dizendo é o seguinte, você pode confessar de boca que Jesus é o Salvador da sua vida. Você pode se apresentar para o batismo, não importa a quantidade de água. Você pode fazer a sua pública profissão de fé. E há diversos motivos para que alguém adentre a igreja de Cristo e se torne um membro visível dessa igreja. Para que você faça parte do rol de membro. Aqueles que são falsos mestres, eles já adentram a igreja já com essa intenção de obter lucro com a fé que ele não conhece, com a fé alheia. Mas outros adentram a casa do Senhor e dizem ser cristãos porque querem uma cura, desejam
uma riqueza, uma prosperidade física ou diversos outros motivos. Há vários motivos para que uma pessoa faça uma escolha por Cristo. Mas, se você de fato, de verdade, não tiver nascido de novo, o batismo nas águas, a profissão de fé, o cargo na igreja, a presença na igreja, não vale de nada. Porque o que importa é nascer de novo. O que importa é, de fato, de verdade, crer que Jesus é o Salvador. O único e soberano Salvador das nossas vidas. É crer que o nosso caminho, a nossa caminhada final, não é nesta realidade. O propósito do crente, o propósito da ovelha, é servir a Deus e servir a Ele com alegria. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Para aprendermos e nos alegrarmos no saber que Jesus está conosco todos os dias. E Ele está conosco para nos livrar, para nos guardar, para nos levar para morar com Ele no céu dos céus. Mas nessa caminhada é preciso viver uma vida que agrade a Ele. Não uma vida como apresenta e anuncia e ensina os falsos mestres. Porque aqueles que seguem os falsos mestres, inicialmente o seguirão porque acreditaram na sua mensagem. Mas ao final das continuarão a seguir os falsos mestres, porque os seus corações se agradam na falsa mensagem. Que nós conheçamos a Jesus e prossigamos a conhecê-lo, para fugirmos do falso evangelho e da escravidão que o falso mestre traz àqueles que querem segui-lo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, chegamos ao fim de mais uma etapa em nossos estudos e chegamos ao fim dessa etapa agradecendo ao Senhor. Porque nós sabemos quem somos, para onde estamos indo, mas também nós sabemos que os falsos mestres, aqueles que corrompem a igreja, que ganham lucro com a igreja, que ganham fama com a igreja, que dividem a igreja, Senhor, esses serão recompensados por todas as suas atitudes. Sabemos que todo o inimigo da igreja cairá um a um, porque o Senhor é o Deus que conduz a igreja em triunfo. Somos teus filhos, servos, que não são poupados das adversidades. Os falsos mestres batem a porta do nosso coração, o falso ensino, os perseguidores da igreja, as tentações, as provações, são uma realidade. Mas em tudo somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. A tua igreja permanecerá fiel. A tua igreja não se desviará da tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas que o Senhor mesmo continue a ministrar ao nosso coração através da palavra do Senhor. Palavra esta que não é outra senão as tuas boas palavras ao coração do teu povo. Fala, Senhor, porque a tua igreja está disposta a ouvir. Fala não apenas num estudo como esse, mas fala-nos, ó Deus, quando abrirmos as Escrituras em nosso lar, é onde o Senhor nos enviar, para que possamos aprender do Senhor. Obrigado por esse povo que aqui está. Leve-nos para os nossos lares, guardados, amparados pelo teu santo e glorioso Espírito. Que ao chegar em nossa casa, que encontremos os nossos, assim como nós, guardados no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.